até onde vão, pelo que brigam os clubes brasileiros da competição. A gente vai focar nos brasileiros. Então nós colocamos as categorias favorito, autoexplicativa, né? O time que entra com a expectativa de ser campeão. O time que é candidato ao título, é uma equipe que pode surpreender, pode disputar o título, mas não está entre as principais candidatas. E um time que entra como azarão, que seria uma surpresa, por exemplo. Não é impossível, senão a gente colocaria uma categoria impossível, mas seria impossível, seria muito difícil vê-lo como campeão. Por exemplo, eu opino que o Corinthians é um azarão na Libertadores esse ano. Não é favorito, não está entre os candidatos, não é impossível, seria um time azarão se ele vencer a Libertadores desse ano. Só para dar um exemplo dos conceitos que a gente fez. Mas vocês que vão determinar as prateleiras de cada time brasileiro. Vamos começar pela ordem aqui, vai? Flamengo. Para você, Carlos Eduardo Lino, Flamengo entra como favorito, candidato ao título ou como azarão? O Flamengo está no pacote dos favoritos. O Flamengo é o time do bilhão. O Flamengo é o campeão. O Flamengo tem defesa de título. O Flamengo está como favorito. Favorito. Nem tem muito o que dizer. Favorito também. Atual campeão, força do elenco. Por mais que não esteja jogando futebol que a gente estava na expectativa que o Flamengo tivesse na altura da temporada, mas com certeza o Flamengo é um dos favoritos aí o título da Libertadores mais uma vez. E o Internacional que estreia hoje? Ele é favorito? Ele é candidato ao título? Ou ele é um azarão para você, Renata? Bom, o Inter para mim é azarão. Eu acho que o Inter podia estar entregando muito mais. O Inter tem muitos problemas. Eu falei anteriormente, né? Eu acho que o Inter passa tranquilo, sem muito susto desse grupo. Mas a partir das oitavas de final, acho que tem um problema aí pela frente. Falta de variabilidade tática. Acho que o Mano... Por que eu acho também que na primeira fase ele não vai ter tanto problema? Porque eu acho que os adversários vão agredir. Diferente do que o Inter passou em todo o Campeonato Gaúcho, onde os adversários esperavam o Inter atacar, né? Então eu acho que na primeira fase ele não vai ter tanto problema, mas não coloco nem como favorito e nem como candidato a título, ou seja, é azarão. Honrado? São só 3 categorias, né? Não é difícil. Se tivesse um pode surpreender depois do azarão, eu colocaria. Mas eu vou de candidato ao título, porque mata-mata, o Inter tem time, tem camisa, eu acho que tem chance sim. Foi vice-campeão brasileiro. Esse começo de ano não tem ninguém jogando bem. Não, você considera que o azarão tem chance também, só que é um degrau abaixo daqueles times que são candidatos ao título. Mas para você, candidato ao título, Lino? Eu acho que o Inter, nesse momento, está na terceira prateleira, né? Azarão. A gente pode até usar uma outra expressão. O nome azarão talvez seja pesado para qualificar o nível do Internacional. Eu não consigo botar azarão por isso. Mas acho que ele está numa terceira prateleira hoje, principalmente porque a gente vai ter que fazer uma hierarquia intermediária para quem vem depois. Entre os brasileiros, eu acho que o Inter ainda... Eu acho o elenco do Inter espetacular. O elenco do Inter é para disputar título de Libertadores, só que o acerto de time a gente não está vendo. Sim. Na verdade, semântica, né? O azarão e pode surpreender, eles são a mesma coisa. O azarão é aquele que pode surpreender, seria uma surpresa. Sim. Então, o Inter vai na categoria azarão aqui. Atlético Paranaense, o atual vice-campeão da América, Conrado. Atlético Paranaense candidato ao título. Também, o atual vice, um time que vem jogando bem, claro. A gente tem que lembrar que é um campeonato paranaense muito mais fraco, quanto o Curitiba, talvez seja o principal jogo, foi um empate, mas tem time, muito jogador jovem ali, que a gente espera mais ainda, principalmente o Vitor Roque, né? Então botaria candidato ao título. Candidato ao título. Para você, Carlos Eduardo Lino? Eu acho que é um dos favoritos. Vai na primeira prateleira para mim. Acho que tem estádio, torcida, acerto de time, ambição, manutenção de projeto. O Filipão tá lá, o Turra assume, mas as ideias são as mesmas. Eu coloco o Atlético Paranaense na primeira prateleira. E eu nem digo que são só as mesmas, são as mesmas e tem outras, né, para deixar esse time melhor ainda. Então, para mim, também é favorito. Essa que é a minha questão. Se amanhã tiver mata-mata, Atlético Paranaense Internacional, essa distância assim de 3 prateleiras uma para outra? Hoje sim. Amanhã pode ser diferente, né? É isso que por isso que eu discordei. Para mim é pau a pau. Amanhã Internacional, Atlético Paranaense é pau a pau. E é por isso que o legal do debate é a divergência. É isso. Mas eu acho difícil você analisar um jogo só, né? Tipo, eu tô tentando pensar o desempenho do time na competição inteira, né? A competição é mata-mata, né? É por isso. Passou, chega ali o mata-mata, por isso que eu favorito. Não vejo tão longe. Na opinião da média, né? 2 da mesa. Bom, Fluminense, favorito, candidato ao título.
Ah, pulei o Palmeiras, foi mal. Palmeiras. E que tivesse sido de propósito. Não. Porque é Foi, fácil, porque foi incompetência mesmo. Palmeiras, favorito, candidato ao título ou azarão, Carlos Eduardo Lino? O Palmeiras é favoritaço, diria o nosso querido Arnaldo Ribeiro. Favoritaço, lá em cima. muito favorito, por isso que eu brinquei. Foi de propósito, porque isso aí era fácil, todo mundo vai botar favorito, provavelmente. Vem cá, eu tô enganado ou eu notei um entusiasmo ao se referir ao Palmeiras maior até do que ao Flamengo da parte de vocês dois? Favoritaço, favorito, Flamengo, assim, pela favorito. questão da continuidade que a gente fala aqui, tá ganhando sempre e é o mesmo treinador, então a gente já sabe o que espera, principalmente em competições mata-mata. Já o Flamengo, a gente está nessa dúvida. Para onde está indo esse Flamengo? A gente sabe quem joga, é Gabigol falando que quer ser 9 no lugar do Pedro. Então, o elenco do Flamengo, a gente sabe. Por isso que a gente não tem coragem de tirar ali do favorito. Mas o Palmeiras é a certeza do nosso futebol hoje em dia. Para dar mais um votinho, favorito. Eu não tenho uma empolgação para falar do Palmeiras. É que o Palmeiras, e não vi nos outros clubes. O Palmeiras traz a combinação perfeita entre elenco e ideia, né? O Flamengo, por enquanto, é um grande elenco, não é uma grande ideia. Você não acha o elenco do Bem Flamengo que o Palmeiras tem algumas... Não, o Palmeiras... não tô comparando elenco. Tô dizendo, Não, são sim, dois sim. grandes elencos, só que um tem uma grande ideia. O Então, outro curioso como o time de melhor elenco não esteja ainda empolgando a gente, como, por exemplo, o Palmeiras empolgou vocês. E me empolga também. Fluminense agora. Favorito, candidato ao título ou azarão, Renata? Acho que o Fluminense está ali na segunda prateleira. O Fluminense não chega a ser favorito, muito pelo elenco do Fluminense. Acho que o Fluminense não tem banco de reserva. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, né? O Richard trouxe aí a informação da ausência do Martinelli, quem é que vai ficar ali no meio, se Marcelo estreia ou não. E muito pelo que fez ano passado, né? Eu acho que essa é a grande expectativa do Fluminense, é a Libertadores esse ano, pelo desempenho que teve ano passado, que era o grande objetivo, a classificação. Então, nem favorito, nem azarão. O Fluminense está ali no meio, é candidato a título. Conrado? Candidato ao título também. Acho que um elenco um pouquinho abaixo de outros, né? Mas se tiver, igual agora, já está indo sem Martinelli, mas se não tiver grandes surpresas com o time principal, principalmente com o titular, acho que pode brigar, candidato ao título. Unânime, candidato ao título. Corinthians. Falta o Lino. Ah, o Lino? Você está lendo pensamento? Foi né? unânime, né? Na verdade, já tinha Mas a maioria consolidada, mas... Sim. E o Corinthians, Carlos Eduardo Lino, entra em qual categoria para você? Favorito como o Flamengo, o Atlético Paranaense, o Palmeiras, candidato como o Fluminense ou na mesma prateleira do Internacional como um time que seria uma surpresa, caso fosse campeão da América? Eu acho que está nessa terceira prateleira junto com o Internacional. E o parâmetro que a gente tem é campeonato estadual, o momento, a projeção do Corinthians pode ser boa, como é do Inter também. Eu acho o elenco do Inter muito bom. O Inter com um pouquinho de ajuste pode voar até nessa Libertadores. Acho um belo elenco, acho um belo time. O Corinthians está distante até do Internacional em termos de elenco, mas pode apresentar acerto mais adiante. Mas uma grande incógnita também sobre o treinador, né? Assim, a gente não sabe do potencial imediato do Fernando Lázaro, se ele já vai ser capaz de, na primeira temporada da vida dele, entregar um título de Libertadores. Seria algo assim, na minha visão, muito surpreendente. Não, e Libertadores exige detalhes que a experiência ajuda, né, e proporciona atalhos. Então, talvez ele não tenha isso. O Corinthians, nesse momento, é terceira prateleira. Ponto. Tô com o Lino. Bota o teu Corinthians na terceira prateleira também. Eu botaria candidato ao título. Pelo elenco que tem, acho que tem chance de melhorar. Como eu disse, não tem ninguém jogando muito. Quando teve um Palmeiras e Corinthians, foi um jogaço. Foi mesmo. No Campeonato Paulista. Um jogaço e o Corinthians jogou de igual para igual ali com o Palmeiras. Então, eu acho que é um time que tem elenco, tem nome suficiente para, numa competição mata-mata, chegar. A gente viu ali, a gente falou com o Léo Lepre, né, com todos os nossos correspondentes. Os times de fora têm caras bons, são bons times, mas quem não quer um Yuri Alberto, quem não quer um Roger Guedes, quem não quer um Renato Augusto no seu time? Então, por isso que eu coloco ali candidato ao título. Concordo que não está tão bem assim nesse começo, mas não... Estava aqui pensando, acho que o Flamengo não pegaria nenhum desses três. O Flamengo não, mas o resto, muita gente pegaria. Agora, foi um jogaço mesmo, Corinthians e Palmeiras. Foi um grande jogo de futebol, né? A questão é se esse jogo é padrão ou ele é o ponto fora da curva do Corinthians na temporada. Se ele será o padrão ou se ele é um ponto fora da curva. A gente não sabe. Vamos ter que ver a partir de quinta-feira, quando o Corinthians estreia contra o Liverpool fora de casa e depois na sequência de Campeonato Brasileiro. E agora o Atlético Mineiro.
favorito, como Palmeiras, como Flamengo, como Furacão, candidato como Fluminense, ou uma grande surpresa, um azarão, como Inter e Corinthians, hein, Renata? Eu boto o Galo ali do lado do Fluminense. Acho que é um dos candidatos a título. Falta ajustar muita coisa ainda nesse Galo. Do Kudê, que tem Paulinho, que tem Hulk, que a gente sabe que pode entregar muito mais que está entregando, mas precisa ajustar algumas coisas. Então, por isso, acho que, inclusive, vai ser um bom ano do Galo, mas esse iniciozinho ainda não acertou ainda, então eu boto ali de candidato a título. Conrado. Tem um elenco muito forte, esse é difícil. Fico entre favorito e candidato, mas eu vou de candidato também. Por esse começo que também está instável, né? De técnico novo, teve a lesão do Alan também, que é muito importante, tem que ver como é que vai, quanto tempo ele vai ficar fora e principalmente como vai ser essa reposição, né? Trouxe o Bataglia agora, o argentino, mas tem que ver como é que ele vai se adaptar ao time, ao futebol brasileiro. Eu botaria o Galo ali no candidato ao título.